Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Iniciando a nossa primeira aula de análise combinatória. Nessa aula de hoje, nós vamos falar inicialmente sobre o princípio fundamental da contagem, que é o princípio essencial da análise combinatória. Eu diria a vocês que 99% dos problemas de combinatória são resolvidos por meio desse princípio fundamental. Vou chamar a atenção do conceito de fatorial, como é que fatorial tem sido abordado no Enem, porque, assim, às vezes, é um problema que envolve princípio fundamental ou a ideia de agrupamento, mas a solução ela não vem sob a forma de um número. 56, 2.451, ela vem sob a forma de fatorial. E, por incrível que pareça, eu já vi alguns exercícios onde vocês erraram, exatamente na hora de converter a solução, de colocá-la sob a forma de fatorial. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E, ainda hoje, eu quero introduzir a ideia de agrupamento simples. São aqueles agrupamentos que não admitem repetição. E aí é fundamental, pessoal, o que eu estava conversando com o Stephanie antes de iniciar a gravação, eu acho que o grande salto qualitativo em análise combinatória é aquele momento onde você percebe, primeiro, se o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem é a mesma coisa, ele é suficiente para resolver o problema, ou se, associado a ele, veja que eu disse associado, porque na maioria das vezes você utiliza esse princípio, ou associado a ele, é necessário trazer a ideia de agrupamento. Eu digo que o salto qualitativo, o salto quântico em combinatória é essa transição. É você saber se você precisa ou não da ideia de agrupamento. E não se preocupem, porque isso vai ser trabalhado com bastante cuidado. Mas, num primeiro momento, eu quero logo trazer a ideia de princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Para isso, pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês, vou propor um problema que vocês já devem ter visto na minha aula gravada, quem assistiu às aulas gravadas já deve ter visto, mas eu gosto sempre de trazer o mesmo problema, até porque a gente acaba consolidando qualquer dúvida que, porventura, vocês tenham tido na aula gravada. Então, vamos lá. Atenção. Análise combinatória é um campo da matemática que tem por objetivo estudar os chamados problemas de contagem. O objetivo da análise combinatória é determinar de quantos modos eu posso solucionar um problema e não listar explicitamente tais modos. É, em suma, pessoal, um problema de contagem. Eu quero saber de quantas formas eu posso resolver o problema sem precisar listar essas formas, porque na maioria das vezes a quantidade de formas é muito grande e a listagem delas seria inoperacional. Então, vamos lá. O princípio que norteia a resolução da maioria dos problemas de análise combinatória, ele é chamado de princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. E esse problema eu já propus na aula gravada, mas vamos analisar aqui comigo. Professor? Pois não? É que não está projetando para mim. Para todos ou só para a Juliana? Aqui também não. Para mim também não. Então, só um minuto. Então, eu não compartilhei. Eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá, o problema proposto está aqui. Vamos lá, então. Agora, todo mundo enxergando? Sim. Pronto, obrigado, Ju. Quando isso acontecer, me avise antes, porque a ideia é aquele que eu te falei, é múltiplos botões, às vezes eu esqueço de compartilhar alguma coisa. Vamos lá. Há 4 maneiras de ir de Salvador ao Rio de Janeiro, e aí ele lista as maneiras. Via férrea, aérea, marítima e rodoviária. E 3 maneiras de ir do Rio a São Paulo: férrea, aérea e rodoviária. A pergunta é a seguinte:
de quantos modos pode-se ir de Salvador a São Paulo, passando pelo Rio. Aqui eu fiz uma ilustração esquemática chamado diagrama de árvores, para você perceber o problema. Eu posso ir de Salvador ao Rio de trem e do Rio a São Paulo também de trem. Eu posso ir de Salvador ao Rio de trem e do Rio a São Paulo de avião, e assim sucessivamente. Imagine que esse é um problema que tem poucas possibilidades de solução, mas se torna exaustiva a análise ou a listagem explícita de tais opções. O que a análise combinatória se propõe é determinar o número de soluções, pessoal, que esse problema tem, sem necessariamente listar estas soluções. Veja que eu não preciso saber quais são os modos de ir de Salvador ao Rio e quais são os modos de ir do Rio a São Paulo para resolver esse problema. Basta saber quanto eles são. Existem algumas maneiras de enunciar esse princípio. Eu busco a maneira mais didática, a maneira que eu acho mais adequada para vocês, que é a seguinte: o que é que o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem diz? O que eu vou dizer aqui para duas decisões segue para N, tá certo? Eu uso duas para ficar mais prática a análise de vocês. Olhe bem, se a resolução de um problema requer a tomada de duas decisões independentes, você tem um problema a resolver. O seu objetivo é solucionar um problema. E para fazê-lo, você precisa tomar duas decisões independentes, tendo a primeira M e a segunda P modos distintos de serem tomadas. De quantos modos eu posso solucionar esse problema? O número de maneiras de solucionar o problema é o produto das quantidades associadas a cada uma dessas decisões. Veja, o problema agora visto de outra forma. Eu disse, há 4 maneiras de ir de Salvador ao Rio. Não listei quais são, não preciso. E 3 maneiras de ir do Rio a São Paulo. Também não listei quais são. Eu dei apenas a quantidade. A minha pergunta é, com essas quantidades, como é que eu faço para determinar de quantos modos eu posso ir de Salvador a São Paulo, passando pelo Rio? Observe que para solucionar esse problema, eu devo tomar 2 decisões. A primeira delas é escolher uma dentre 4 formas de ir de Salvador ao Rio. Então, eu tenho 4 possibilidades de tomar a primeira decisão. Tomada a primeira decisão, eu preciso tomar a segunda, que é ir do Rio a São Paulo. O exercício me diz que eu tenho 3 maneiras de fazê-lo. Bom, se eu tenho 4 maneiras de tomar a primeira decisão e 3 maneiras de tomar a segunda, sendo decisões independentes, então eu tenho 4 vezes 3, 12 modos distintos de solucionar esse problema. Perceba que eu consegui solucioná-lo sem ter que listar individualmente cada uma dessas decisões. E, pessoal, acredite, na maioria das vezes você não vai conseguir fazê-lo. Quer ver um exemplo? O sistema de placas que era vigente no Brasil até 3 anos atrás era um sistema composto de 3 letras e 4 dígitos. O sistema hoje adotado no Mercosul, ele é composto de 4 letras e 3 dígitos. Esta mudança de uma letra por um dígito permitiu o acréscimo de quantas novas placas? Você vai tentar listar isso? Você vai passar um dia inteiro escrevendo placa e não vai acabar. É para isso que serve a análise combinatória, para resolver problemas de contagem como esse. Para a gente começar, pessoal, usando a ideia de princípio multiplicativo, eu vou propor 4 problemas. Os 2 primeiros são meus, para a gente aquecer, e depois eu passo 2 para vocês. Não se acanhem, porque como eu tinha iniciado a conversa, os exercícios de combinatória, na maioria das vezes no Enem,
são tidos exercícios de complexidade alta. Não são exercícios que envolvem muitos cálculos, mas a interpretação adequada, a percepção dos detalhes, a escolha da ferramenta certa é o que vai definir entre o acertar e o errar o problema. Por isso, você tem que fazer com bastante cuidado. É um exercício que deve ser feito na segunda parte da prova. Então, vamos tomar bastante cuidado agora, não ir de forma impulsiva no exercício, porque normalmente o impulso nos leva a conclusões erradas. Então, vamos lá. Os exercícios que eu vou propor são os seguintes. Exercício de aprendizagem, pegue aí na página 111. Eu vou fazer com vocês as questões 1 e 2. Agora, essas duas são minhas. Então, questões 1 e 2, página 111, eu quero a atenção de vocês. Eu agora vou interromper o compartilhamento e vou mudar a câmera, porque eu vou ao quadro. Então, vamos lá, página 111, vamos fazer comigo as questões 1 e 2. Todo mundo conseguindo enxergar o quadro perfeitamente? Ju, tá vendo o quadro, meu bem? Sim, tá tranquilo. Pronto, maravilha. Qualquer coisa me avise, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com as questões 1 e 2. O que é que nos diz, pessoal, a questão 1? Vamos lá. Aprendam a identificar, galera, todos os detalhes relevantes no exercício. Não deixe passar nada, desde o universo amostral, universo que vai lhe fornecer os elementos disponíveis para a solução, e as restrições. E uma dica, olha, essa dica é campeã. Anote, ó, bote aqui na cabeça e não esqueça. Você deverá tomar decisões para resolver problemas de combinatória. Atenção! Se houverem restrições, a resolução do problema deve iniciar destas. Não há dificuldades. Se forem impostas restrições, o problema deve começar pela restrição. Mas se forem impostas diversas restrições, comece pelas restrições mais fortes e depois as mais fracas. Com a resolução de problemas, você vai perceber o que significa. Observe esse exercício. As portas de acesso de todos os quartos de um hotel são identificadas por meio de números ímpares formados com 3 elementos do conjunto. Então, comece identificando o seu espaço amostral. Quem é que vai fornecer os dígitos para vocês? O conjunto 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse é o meu espaço amostral. Ele diz que as portas de acesso de todos os quartos são identificadas por meios de números ímpares formados por 3 elementos. Então, o meu número ímpar, ele é formado de 3 dígitos. Agora, vamos parar e pensar. Foi imposta uma restrição. O número tem que ser ímpar. Qual é a condição para que um número seja ímpar? Que o dígito das unidades seja ímpar. Então, eu impus uma restrição. A condição para o número ser ímpar é que o dígito das unidades seja ímpar. Então, você precisa iniciar o exercício pela condição mais restritiva. Quais são os dígitos ímpares aqui? O 3, o 5 ou o 7. Eu só posso terminar esse número em 3, 5 ou 7. Eu tenho 3 possibilidades para terminar. Foi imposta mais alguma restrição? Ele disse dígitos distintos? Não. O que é que significa? Usado uma vez, o dígito está disponível para ser usado novamente. Como eu não tenho mais nenhuma restrição, eu vou olhar para a casa das centenas, eu tenho 6 possibilidades de escolha.
Para a casa das dezenas, eu continuo com 6 possibilidades de escolha. Então, iniciei pela restrição do problema. Como não haviam mais restrições, pelo princípio fundamental da contagem, o resultado final é o resultado obtido em cada uma das decisões individuais. 6 vezes 6, 36, vezes 3, 108. Então, eu tenho 108 maneiras de solucionar esse problema. Alternativa, letra D. Como a aula está sendo gravada, eu vou sair um pouquinho da frente, 30 segundos, para a imagem fixar no quadro. Pergunta: alguém tem alguma dúvida? Não? Imagem fixada no quadro. Agora eu vou apagar e vou fazer com vocês a questão 2. Esta já tem mais restrições. Então, atenção. Vamos agora à questão 2. O exercício diz o seguinte, preste atenção. No sistema de numeração decimal par. Sistema de numeração decimal é aquele sistema que utiliza 10 dígitos na construção dos seus números. Então, qual é o meu espaço amostral? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistema decimal, ele utiliza 10 dígitos na construção dos seus números. Então, identificando cada detalhe do problema. No sistema de numeração decimal, quantos números de 3 dígitos distintos, dígitos distintos, não posso repeti-los, podemos formar de modo que a soma dos dígitos de cada um desses números é um número ímpar para. Olha, eu quero que os números sejam distintos e quero que a soma dos 3 dígitos seja um número ímpar. Pessoal, qual é a condição para que a soma de 3 dígitos seja ímpar? Eu tenho 2 condições. Ou os 3 dígitos são ímpares, porque veja que ímpar mais ímpar dá ímpar, mais ímpar dá ímpar. Então, uma das condições para que a soma dos 3 dígitos seja ímpar é que os 3 sejam ímpares. Mas veja que se eu tiver um ímpar seguido de 2 pares, esta soma também é ímpar, porque par mais par dá par, mais ímpar dá ímpar. Se eu tiver 3 pares, a soma da par não serve. Se eu tiver um par e 2 ímpares, a soma da par não serve. Então, quais são as configurações de números com 3 dígitos, de forma que a soma desses dígitos seja ímpar? Ou os 3 são ímpares, ou eu tenho um ímpar e 2 pares. E aqui vem a armadilha do problema. Preste atenção. Situação 1, ela é mais tranquila. Os 3 dígitos ímpares. Eu tenho que escolher o dígito ímpar da centena, o dígito ímpar da dezena e o dígito ímpar da unidade, sendo estes distintos. Quais são os dígitos ímpares disponíveis? 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Qual é a imposição? Que os dígitos sejam distintos. Para escolher o primeiro dígito ímpar, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 5. Tomada a primeira decisão
Como os dígitos são distintos, suponha que eu tenha usado o 7. Para escolher o segundo dígito ímpar, eu tenho quantas possibilidades de escolha? 4. Escolhido os 2 primeiros dígitos ímpares, para escolher o terceiro dígito ímpar, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Então, para esta configuração ímpar, 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 nós temos 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 possíveis soluções. O problema, pessoal, está aqui. Porque esta configuração, composta de um número ímpar e 2 dígitos pares, ela precisa ser olhada com bastante atenção. Porque lembre-se que o sistema decimal, ele é posicional. Isto é, a posição que o dígito ocupa interfere no resultado final. Se você tiver o número 342, esse número é composto de um ímpar e 2 pares. Só que o ímpar está na centena. Isso é diferente de ter o número 432. Apesar de ter um ímpar e 2 pares e os dígitos serem os mesmos, esses números são diferentes, que aqui eu comecei com par. E isso é diferente de ter o número 423. Então, observe que ter o ímpar na casa das centenas, na casa das dezenas ou na casa das unidades faz diferença. Portanto, pessoal, este caso 2, ele tem que ser decomposto em 3 situações. Este caso 2, ele deve ser decomposto em 3 situações. Situação 1, o ímpar é o algarismo da centena, seguido de 2 pares distintos. Situação 2, o ímpar é o algarismo da dezena, tendo um par na centena e um outro par na unidade. Situação 3, o ímpar é o algarismo da unidade, seguido de par na centena e par na dezena. Como são configurações distintas, pelo método aditivo, o resultado final é a soma dos resultados parciais associados a cada uma dessas situações. Vamos lá. Situação 2. Começando com ímpar e seguido de 2 pares. Para começar com ímpar, quantas possibilidades de escolha eu tenho? 5. Escolhido o dígito da centena, na dezena, eu posso usar qualquer dígito par. 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 possibilidades. Escolhido um par, suponha que eu tenha escolhido 6. No dígito da unidade, como são distintos, eu teria apenas 4 possibilidades de escolha. Então, começando com ímpar e seguindo por 2 pares, nós teríamos 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100 possibilidades. Agora, cuidado com esses 2 casos. Começando a centena por par. Aí você tem que lembrar que você não pode começar uma centena com 0. Portanto, para começar, serve todo mundo que é par, exceto o 0. Então, quantas possibilidades de escolha par eu teria para começar? 4. O 2, o 4, o 6 e o 8. 4. Agora, veja. Escolhido o par da centena, para a unidade, eu só não posso usar o dígito usado na centena. Só para efeito didático, suponha que eu tenha usado o 8. Eu só não posso usar o 8. Mas agora eu posso usar o 0 na unidade. Então, na unidade, eu continuaria tendo 4 pares disponíveis.
E para a dezena eu tenho 5 ímpares. Então, esta configuração par, ímpar, par, me dá mais 4 vezes 5, 20 vezes 4, 80 soluções. Configuração par, par, ímpar. Na centena, mesma coisa. Não posso usar o 0. Só posso usar o 2, o 4, o 6 ou o 8. 4 possibilidades. Suponha que eu tenha usado o 4. Na dezena, eu tenho que escolher outro par. Mas o 0 agora pode aparecer na dezena. Então, eu posso usar o 0, 2, o 6 ou o 8. 4 possibilidades. E na unidade, qualquer um dos 5 ímpares. Então, nós teríamos 4 vezes 4, 16, vezes 5, 80. Como são soluções sem interseção ou disjuntas, o resultado final é a soma dos resultados parciais. Então, nós teríamos 160 mais 160, eu teria 320 possibilidades de resolver esse problema, solução D de dado. Então, um exercício um pouco mais complexo, que exigiu de você uma análise mais detalhada. Por isso, veja que eu faço questão de construir gradativamente cada solução, analisar as restrições, começar da restrição. É assim que você soluciona a combinatória. Não vá com muita sede ao pote, porque possivelmente você vai esquecer algum detalhe. Combinatória é cuidado, é atenção. Ficou alguma dúvida no exercício 2? Bem, eu vou sair da tela 30 segundos e agora eu vou passar 2 questões para vocês. Então, eu vou mudar a tela e voltar ao compartilhamento. Não se preocupem, a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para você depois, como eu faço sempre. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou interromper agora, voltar para a web e, de imediato, compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Nós fizemos esse exercício. Fizemos esse outro problema. Agora eu quero de vocês a questão 3 da página 111. Façam com bastante cuidado. Isso aí é a cara do Enem. Essa questão 3 é a cara. O Enem cobra assim. Então, olhe para a questão 3 e depois eu quero a questão 9 da página 114. Ela foi Enem 2016.2. Então, olhe os exercícios. Questão 3, página 111. Assinale aí. Questão 3, página 111. E depois, questão 9, página 114. Eu vou dar a vocês 8 minutos para fazer os 2 problemas. São 9h32. 9h40 eu corrijo. Vamos trabalhar. Agora, olha o que eu estou dizendo. Faça com cuidado. Ainda mais essa questão do Enem. Faça com cuidado. Se põe à prova. Eu vou interromper o compartilhamento aqui e já vou colocar direto na tela, porque eu já parto para resolver os exercícios. Vocês têm 8 minutos para fazê-lo. Vamos lá.
E aí, galerinha, conseguiram finalizar os exercícios? Como é? Conseguiram Eu fazer os terminei, dois? mas fiquei em dúvida na primeira. Você ficou em dúvida na primeira. E o restante? Eu também, professor. A primeira. Para vocês verem, observe bem, eu dei a vocês, não dei 8, não, eu dei 10 minutos para resolver as duas questões. E nos 10 minutos vocês ainda tiveram dúvidas. Assim, eu gosto muito da reflexão, porque são essas reflexões que nos fazem tomar decisões acertadas. 10 minutos seria 5 minutos por questão. Isso significa que se você gastar 5 minutos em cada questão do Enem, você não faria metade da prova. Vocês entendem por que eu digo que combinatória tem que vir no final da prova? Porque mesmo dando 10 minutos, isso não é segurança de acerto do exercício. E outra coisa, como os exercícios de combinatória são classificados, na maioria das vezes, como difíceis, eles geram incoerência pedagógica se você errar a questão fácil. Por isso, combinatória é questão de final de prova. Agora, vamos analisar o exercício? Vamos ver? Olhe bem. O exercício diz assim: para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas atualmente com 3 letras e 4 algarismos numéricos, o que se tinha antes, para 4 letras e 3 algarismos numéricos, o que se tem depois. Considere o alfabeto com 26 letras e os algarismos de 0 a 9. O aumento obtido com esta modificação em relação ao número máximo de placas em vigor, olhe bem, aumento, eu quero o aumento. E em relação a quem? Ao número máximo de placas em vigor. O número máximo de placas em vigor é o meu 100%, é o meu valor inicial. Pessoal, vamos lembrar aqui como é que eu relaciono, lembra aí da matemática financeira, de porcentagem, como é que eu relaciono valor inicial a valor final. O valor final não é um produto do valor inicial vezes o fator de correção, que é 1 mais a taxa. Lembra aí, aumentos e ou reduções. Valor final não é valor inicial vezes fator de correção, 1 mais a taxa. Lembre-se que o aumento é isto aqui. Ó, o aumento é o I. É esta taxa que eu quero. Eu quero saber qual é o fator multiplicativo que, multiplicado pelo valor original, gera o valor final. Vamos, então, observar quantas soluções eu tinha antes, valor inicial, e quantas soluções eu terei depois, valor final. Observe que não foram impostas restrições. O que isso significa? Eu posso usar indiscriminadamente as 26 letras e os 10 dígitos. Então, ó, para a primeira letra, 26, a segunda, 26, a terceira, 26. O primeiro algarismo, 10, o segundo, 10, o terceiro, 10, o quarto, 10. Então, o valor inicial é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Não precisa fazer a conta, não. Vocês vão ver que a gente vai simplificar. O valor final, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes algarismo 10 vezes 10 vezes 10. 26 vezes ele próprio 4 vezes é 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Este é o valor inicial, este é o valor final. Descubra qual o fator de correção. Vamos lá. Daqui, valor final, 26 à quarta vezes 10 à terceira. Valor inicial,
26 a terceira, vezes 10 a quarta, vezes fator de correção, 1 mais a taxa. Ó, 26 a quarta por 26 a terceira dá 26. 10 a quarta por 10 ao cubo dá 10. Passa esse 10 dividindo. 1 mais I é 26 por 10. 1 mais I é 2,6. Agora, pessoal, cuidado! O aumento, o percentual é apenas o I. Então, I é 2,6 menos 1, isto é, I é 1,6 ou 160%. Veja que é um aumento inferior ao dobro, porque se fosse o dobro, o aumento seria de 2 ou 20%. Então, é um aumento, só que inferior ao dobro, porque para ser o dobro, I seria 2 ou 200%. Então, a alternativa correta, letra A, inferior ao dobro. Cuidado, quando eu falo de aumento, o aumento é o I. É a taxa de aumento. 160% é inferior ao dobro. Dá um aumento, dobrar, dá um aumento de 200%. Alguma dúvida no exercício? Então, galerinha, 30 segundos para fixar a imagem, para a gente ir logo para a questão do Enem. Vamos lá. A questão do Enem é a questão 9 da página... Questão 9, página 114. Vamos lá. Vou apagar, viu? Depois vocês copiam com calma. Questão 9, página 114. Questão 9, Enem 2016.2, página 114. O exercício diz assim: para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho. Ele desenhou isso aqui, ó. A, B, C, D, fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Pessoal, só para efeito didático, vamos supor que os lápis tivessem as seguintes cores: vermelho, azul e preto. Suponha que as cores sejam vermelho, azul e preto. É sempre bacana a gente contextualizar para poder enxergar o que está acontecendo no exercício, tá? Vermelho, azul e preto. Suponha que estas sejam as cores. Ele diz assim: ele deseja que a menina pinte somente os círculos. Agora, olha a restrição. De modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então, ó, círculos ligados por um mesmo segmento têm cores diferentes. Então, A terá necessariamente que ter cor diferente de B e de D. Aí ele diz assim: de quantas maneiras a criança pode fazer o que o pai pediu? Pessoal, uma coisa é fato. Eu sei que A tem que ter cor diferente de B e de D. Agora, em relação a C, pode acontecer 2 coisas. Ou A tem a mesma cor de C, ou A e C têm cores diferentes.
Então, eu vou separar esse problema em dois casos e vou analisar os dois. Situação 1. A e C têm a mesma cor. Então, eu vou botar aqui A, B, C, D. Se A e C têm a mesma cor, quantas possibilidades de escolha de cores eu tenho para A? 3. Vermelho, azul ou preto? 3. Como A e C têm a mesma cor, escolhi da cor de A, obrigatoriamente eu escolhi a de C. Vamos supor que eu tenha escolhido vermelho, só para você enxergar. Se eu escolhi vermelho para A, eu escolhi vermelho para C. Portanto, B pode ser qualquer coisa, exceto vermelho. Ele pode ser azul ou preto. 2 possibilidades. D pode ser qualquer coisa, exceto vermelho. Ele pode ser azul ou preto. 2 possibilidades. Então, eu teria, nesta configuração com A e C na mesma cor, eu teria 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, aqui eu já tenho 12 soluções. Segundo caso, sem interseção com o primeiro. Agora, se A e C têm cores diferentes. Veja o que acontece. Por isso que é muito importante você simular situações, nominar, olhar com bastante cuidado para entender o que está acontecendo. Veja, A e C agora têm cores diferentes. Vou apagar para a gente analisar devagar. Para escolher a cor de A, quantas possibilidades eu teria? 3. De novo, suponha que eu tenha posto aqui o vermelho. Bem, como C tem cor diferente de A, C não pode ser vermelho. Ele só pode ser azul ou preto. 2 possibilidades. Escolha uma cor qualquer para C e põe aqui azul. Lembre-se que círculos vizinhos não podem ter a mesma cor. Então, B não pode ser nem vermelho nem azul. Só pode ser preto. Uma possibilidade. D não pode ser nem vermelho nem azul. Só pode ser preto. Uma possibilidade. Claro, pessoal, se eu tenho 4 círculos e apenas 3 cores, uma diagonal tem que ter a mesma cor. Ou é A e C, ou é B e D. Então, daqui nós teríamos mais 3 vezes 2, 6 possibilidades. Como são casos disjuntos, total de soluções, 12 mais 6, 18, alternativa, letra C. Pessoal, ficou clara a resolução do problema para vocês? Alguma dúvida? Professor, eu não Pode entendi falar, muito Ju. bem porque você fez A e C e você também não considerou B e D serem iguais, entendeu? Olha B e D iguais aqui, Ju. Olha B e D iguais aqui. Aqui. Então, é porque se A e C são diferentes, necessariamente B e B D e são D vão ser iguais. iguais, porque eu só tenho 3 cores. Eu escolhi A e C porque A era a primeira letra. É só critério de escolha. Eu poderia ter Beleza, analisado B e D com a mesma cor, B e D diferentes. Ia dar a mesma coisa. tranquilo. Ficou claro agora? Sim, Pronto. Então, imagem fixada no quadro. Vamos voltar, porque agora eu quero que vocês vejam como é que o conceito de fatorial pode ser abordado no Enem. Muita gente acha fatorial algo extremamente teórico, e vocês vão ver que fatorial ele pode aparecer de 2 formas. Tanto em problemas exclusivos de princípio multiplicativo,
quanto em problemas de agrupamento. Então, eu vou logo revisar fatorial e, a partir daí, propor a vocês 2 problemas onde a solução final vai estar baseada no conceito de fatorial. Então, mudando a câmera logo aqui, vamos lá comigo. E compartilhando tela. Vamos lá. Nós vimos esse exercício agora. Então, a ideia é falar sobre fatorial. Pessoal, o que define-se como fatorial de um número natural? Vamos começar chamando a atenção logo de uma coisa. Fatorial é de número natural. 0, 1, 2, 3. Não existe fatorial de número negativo. E não existe fatorial de número fracionário ou irracional. Então, fatorial é um conceito restrito a número natural. É muito comum em combinatória aparecer o produto de um natural pelos seus antecessores até a unidade. Então, para evitar essa representação, às vezes extensa, criou-se a notação de fatorial. Então, o que define-se como fatorial de um número natural n e representa-se por n acompanhado de uma exclamação? O fatorial de um natural n é o produto de n pelos seus antecessores até a unidade, sempre descendo uma unidade por vez. Então, n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, reticências, vezes 2 vezes 1, obviamente, desde que n seja maior ou igual a 2. Se você quiser interromper, caso haja necessidade, o desenvolvimento do fatorial a qualquer instante, você pode fazer o seguinte: o fatorial de n é n vezes o fatorial do seu anterior. Você pode parar onde quiser. Por definição, o fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Quem viu a videoaula viu as justificativas disso. Se não assistiu, assista, porque vai complementar a sua formação. Então, n fatorial é o produto de n pelos seus antecessores até a unidade, para valores de n maiores ou iguais a 2. Se n for 1 ou 0, tanto o fatorial de 1 quanto o fatorial de 0, ambos são iguais a 1. Agora, como este conceito pode aparecer em problemas do Enem? Vamos lá, eu quero de vocês a questão 7 e a questão 11 da página 114. Vamos lá, 8 minutinhos para as duas. Questões 7 e 11, página 114. Porque depois disso, a gente vai introduzir o conceito de agrupamento. Então, páginas 7 e 11, ou questões, desculpe, 7 e 11, página 114. Vamos lá, 7 e 11, página 114.
Bom, vamos lá, pessoal. Eu já tinha avisado a vocês que às vezes eu recorro à mesa digitalizadora quando o problema requer desenho, e aí eu perderia um pouco de tempo fazendo ele no quadro. Então aqui é bem simples explicar esse exercício na mesa digitalizadora. Vocês acompanhem comigo, por gentileza. Observem bem, resolução da questão 7, página 114. Ele diz assim: uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, essa que está aí na mesa digitalizadora, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Pessoal, vamos identificar quantas poltronas em branco a gente tem aqui? Ó, atenção. Poltronas em branco a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas em brancas. Mas eu tenho apenas 7 pessoas a acomodar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suponha aqui as 7 pessoas da família para escolher essas 9 poltronas. A primeira pessoa, ela teria quantas poltronas disponíveis a escolher? 9. Escolhida a sua poltrona, ela não estaria mais à disposição. A segunda pessoa teria 8 poltronas a escolher. A terceira pessoa teria 7 poltronas a escolher. A quarta pessoa teria 6 poltronas a escolher. A quinta pessoa teria 5 poltronas a escolher. A sexta pessoa teria 4 poltronas a escolher. E a quinta pessoa teria 3 poltronas a escolher. Pronto. A solução do problema é essa. Aí você olha para as alternativas e diz, mas não tem isso escrito. Todo o exercício ele foi construído em cima do conceito de fatorial. Não tem problema, pessoal. Preste atenção. O que significa fatorial de um número natural? Não é o produto dele pelos seus antecessores até a unidade? Então, veja bem, o que está faltando aqui para virar fatorial de 9? Não era só o 2 e o 1? Evidente que se você multiplicar e dividir uma fração pelo mesmo fator, você não altera o seu resultado. Pronto. Você só ajustou o problema. Olha de novo. Numerador: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso é o fatorial de 9. Denominador: 2 vezes 1. Isso é o fatorial de 2. Você ajustou a solução do seu problema às alternativas propostas. Solução letra A. É claro que lá na frente você teria uma maneira alternativa de perceber isso. Como a ordem interessa, vocês vão ver depois que isso é um problema de arranjo. De 9 poltronas disponíveis para escolher 7. Isso seria 9 fatorial sobre 9 menos 7 fatorial. Isso é 9 fatorial sobre 2 fatorial. O que eu quero que vocês percebam é que, apesar de se tratar de um exercício de arranjo, eu não precisei do conceito de arranjo para resolver esse problema. Porque qualquer problema de arranjo simples, vocês vão ver lá na frente, que a gente consegue resolver pelo princípio multiplicativo. Então, assim, pessoal, às vezes é necessário ajustar a solução do seu problema. Foi isso que nós fizemos aqui. Alguma dúvida nesse exercício? Então, 30 segundos para a imagem fixar, para a gente ir direto para a questão 11, e aí sim começar a falar de agrupamentos.
E aí a gente vai dar um salto qualitativo importante. Vocês vão entender quando é que o princípio multiplicativo ele não é por si só suficiente para resolver o problema. Vamos lá. Então eu vou tirar a imagem, tá certo? Eu vou interromper o compartilhamento para a gente ir direto para o quadro e fazer o próximo problema. Pronto. O próximo exercício é esse aí, questão 11. Vamos ler o exercício e depois eu vou ao quadro fazer. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Então, cada locação dele é de 2 em 2 filmes. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. Total, 16 filmes. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Como ele loca de 2 em 2, ele vai fazer 8 locações de 2 em 2 filmes. Ele estabelece o seguinte critério. Inicialmente, ele alugará em cada vez um filme de ação e comédia. Ele vai começar com ação e comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. Isso é, assistido uma vez, o filme está descartado do processo. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente pode ser posta em prática? Pessoal, dê uma olhada nas alternativas. Observe aí as alternativas. E vocês vão perceber que as alternativas estão escritas sob a forma de fatoriais. Então, de novo, não basta solucionar o problema. Você vai ter que ajustá-lo à noção de fatorial. Então, vamos lá? Vamos analisar o exercício? Eu tenho 8 filmes de ação. Eu tenho 8 filmes de ação. 3 filmes de comédia e 5 filmes de comédia e 3 filmes de drama. Eu vou locar de 2 em 2, sendo que eu vou começar locando ação e comédia. Então, vamos lá, minha primeira locação. Quantas escolhas de ação eu tenho? 8. Loquei um deles. Quantas escolhas de comédia? 5. Loquei um deles. Bem, locado uma vez, esse filme não está mais à disposição. Vou continuar com ação e comédia. Agora eu tenho 7 filmes de ação disponíveis. Coloquei um deles. E 4 filmes de comédia disponíveis. Coloquei um deles. Terceira locação. 6 filmes de ação disponíveis. 3 filmes de comédia disponíveis. Coloquei um deles. Quarta locação. 5 filmes de ação disponíveis. 2 filmes de comédia disponíveis. Coloquei um deles. Quinta locação. 4 filmes de ação disponíveis. 1 filme de comédia disponível. Coloquei um deles. Não tenho mais comédia. De acordo com o critério do exercício, vou locar agora ação e drama. 3 filmes de ação disponíveis e 3 filmes de drama disponíveis. Coloquei um de cada. Para a penúltima locação, 2 filmes de ação disponíveis, 2 filmes de drama disponíveis. Para a última locação, 1 filme de ação disponível, 1 filme de drama disponível.
pelo princípio fundamental da contagem, como eu tomei 16 decisões, o produto final é o produto associado a cada uma dessas decisões. Mas observe com cuidado, a resposta não está numérica. Aqui não está 42.500 e alguma coisa. Não. Observe de novo. Eu quero que você olhe para essa coluna aqui. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 8 fatorial. Olhe para esta segunda coluna. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, isso é 3 fatorial. Então, este número inteiro é o produto do fatorial de 8 pelo fatorial de 5 e o fatorial de 3. Está aí a solução da questão 11, alternativa B de bola. Vou sair da frente por 30 segundos. Alguma dúvida nessa questão? Então, a imagem aí pronta, vou deixar fixar. Voltemos agora, porque agora sim a temperatura vai subir, porque a gente começa a falar de agrupamentos. Vamos começar a falar de agrupamentos simples. Mas, para isso, eu quero começar com perguntas, para que vocês entendam como é que a pergunta lhe dá pistas conceituais para resolver o problema. Preste atenção agora, eu vou mudar a tela e passar a compartilhar o PowerPoint novamente. Agrupamento simples. Pessoal, o que a gente chama de agrupamento simples são aqueles agrupamentos onde não é permitida a repetição de elementos. Então, o termo simples indica a não repetição de elementos. Agora, preste atenção. Uma pergunta que eu faço sempre a vocês, e aí eu digo, esse é o grande salto de qualidade em análise combinatória. Pessoal, quando é que o princípio multiplicativo é suficiente para resolver um problema? O princípio multiplicativo é suficiente para resolver um problema quando cada decisão a ser tomada, preste atenção e não esqueça isso mais nunca. Se você tiver que anotar depois, pegue, reassista a videoaula e anote, porque isso é fundamental. O princípio multiplicativo, ele é suficiente para resolver um problema quando cada decisão a ser tomada envolve a escolha de um e apenas um elemento por vez. Se a sua decisão envolver a escolha de mais de um elemento por vez, você precisa descobrir qual o tipo de agrupamento envolvido. Vamos ver logo isso na prática. Problema 1. Seja A, B, C, D, E pontos distintos de uma circunferência. Quantos triângulos podem ser formados tendo como vértices 3 desses 5 pontos? Para um pouco. Quantos pontos disponíveis você tem? 5. Quantos pontos você deve escolher para tomar como vértice do seu triângulo? 3. A sua decisão envolve a escolha de um e apenas um elemento? Não. Você tem 5 pontos e deve escolher 3.
Se a sua decisão envolver a escolha de mais de um elemento por vez, você tem que identificar qual o tipo de agrupamento envolvido. E aí fica fácil, porque a pergunta para fazê-lo é única. Lembre-se do problema. Olhe bem, eu tenho 5 pontos distintos numa circunferência e quero escolher 3 como vértices de um triângulo. A pergunta é: interessa a ordem dos elementos na formação da solução? Pensa comigo aí. Desenha aí no teu papel um círculo. Desenha aí um círculo com 5 pontos distintos. A, B, C, D e E. Desenha aí. Agora, eu quero que você escolha os pontos A, B e C e ligue. Forme o triângulo ABC. Qual foi a pergunta que eu fiz? Interessa a ordem na escolha dos elementos? Se você escolher primeiro o vértice A, depois B e C, é diferente de escolher primeiro o vértice B, depois o vértice C e o vértice A. O triângulo formado é diferente do anterior. Escolher o triângulo ABC ou o triângulo BCA me dá soluções diferentes? Não. Interessa a ordem na escolha dos elementos? Não. Esse problema é uma combinação simples. É uma combinação onde esse elemento que vem na parte inferior, ele me dá o total de elementos. Então, uma combinação de 5 elementos. Esse elemento que vem na parte superior me dá o número de elementos agrupados ou escolhidos por vez. Isso é uma combinação de 5 elementos para escolher 3. A fórmula tradicional para cálculo de combinação é n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Não se preocupe, que eu vou voltar agrupamento a agrupamento. Primeiro eu estou ensinando você a identificar. Então, volte. O problema proposto era: seja A, B, C, D, E pontos distintos de uma circunferência. Quantos triângulos podem ser formados tendo como vértices 3 desses 5 pontos? Como eu tenho 5 pontos disponíveis e quero escolher mais que um, a pergunta é: interessa a ordem dos elementos na escolha? Aí o que você fez? Você formou uma solução qualquer, o triângulo ABC. Trocou a ordem, BCA. O triângulo modificou? Não. Interessou a ordem? Não. Então, isso é uma combinação de 5 elementos disponíveis para escolher 3. Então, o único tipo de agrupamento que não leva em consideração a ordem é a combinação. Voltemos. Problema 2. Se uma empresa tem 5 diretores, de quantos modos podemos escolher 2 para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente? De novo, para. Quantos diretores eu tenho? 5. Quantos eu quero escolher? 2. A minha escolha envolve um único elemento por vez? Não. Tenho que descobrir qual o tipo de agrupamento. Então, vamos lá na nossa tabela. Interessa a ordem. Observe que eu tenho cargos pré-definidos. Eu tenho 5 diretores disponíveis para escolher 2. Se eu botar Paulo na presidência e Antônio na vice-presidência, é a mesma coisa que colocar Antônio na presidência e Paulo na vice-presidência? Não. Interessa a ordem, sim. Agora, interessou a ordem. Quantos elementos disponíveis eu tenho? 5. Quantos elementos serão escolhidos? 2.
se interessou a ordem e o número de elementos disponíveis é maior que o número de elementos agrupados por vez, se você não usa todos de uma única vez, isso é um arranjo simples de N elementos agrupados P a P. Lembram do problema do avião? Eu tinha 9 poltronas para escolher 7 lugares. Número de elementos disponíveis maior que número de elementos agrupados por vez e interessava a ordem. Você sentar ao lado da cabine é diferente de sentar ao lado do banheiro. A posição interessa. Então, se interessar a ordem e eu não usar todos os elementos disponíveis, isso é um arranjo simples. Márcio, como é que eu calculo um arranjo simples de N elementos para escolher P? Fórmula tradicional, N fatorial sobre N menos P fatorial. Voltemos. Problema 3. Quantos anagramas podem ser formados a partir da palavra teoria? O que é um anagrama? É uma palavra derivada de outra através do reordenamento de suas letras. Quantas letras tem a palavra teoria? 6. Cada anagrama vai usar quantas letras? As 6. Interessa a ordem? Sim. Observe que se você começar um anagrama com OT, é diferente de você começar um anagrama com TO. Interessa a ordem? Sim. Só que todos os elementos disponíveis são usados por vez. A única coisa que você pode é trocá-los de posição. Trocar de posição significa permutar. Então, isso é uma permutação simples de N elementos ou N fatorial. Márcio, por que uma permutação simples? Porque se você olhar, não há repetição de letras. Todo problema de anagrama é um problema de permutação. Agora, se todas as letras forem distintas, eu tenho uma permutação simples. Se existirem letras repetidas, vocês vão ver que eu tenho uma permutação com elementos repetidos. Agora, vocês viram que o que define o uso ou não do conceito de agrupamento é o quê? A decisão envolver a escolha de mais de um elemento por vez. Pessoal, isso é fundamental. Olhe bem, aqui eu tinha 5 pontos, queria escolher 3. Aqui eu tinha 5 diretores, queria escolher 2. Aqui eu tinha 6 letras, queria escolher as 6. Então, botar na cabeça e não deixar sair. Quando é que o princípio multiplicativo é suficiente para resolver um problema? Quando cada decisão a ser tomada envolva a escolha de um único elemento por vez. Se a escolha envolver mais de um elemento por vez, você tem que descobrir o tipo de agrupamento. Quando é que se tem um agrupamento simples? Quando não há repetição de elementos. Agora vem a boa notícia. Toda vez que a resposta quanto à ordem for sim, isto é, quando for um arranjo ou uma permutação, você consegue resolver pelo princípio multiplicativo, fracionando em decisões menores. Então, preste atenção. Se a resposta quanto à ordem for sim, respire fundo e relaxe. Divida o problema em decisões menores e resolva pelo princípio multiplicativo. Márcio, o que isso significa? Vamos direto ao quadro. Vamos lá, que eu vou mostrar isso para vocês direto no quadro. Vamos nessa.
Lembram dos dois problemas que eu propus ao final? Olhe bem, eu tinha 5 diretores e queria escolher 2. Agora com cargos predefinidos. Um para presidente, um para vice-presidente. Aí eu disse a vocês assim, se interessar a ordem, você consegue resolver o problema sem o uso do conceito de agrupamento. Eu vou fazer por agrupamento e depois vou mostrar que eu não precisava. Quer ver? Eu tenho 5 diretores, quero escolher 2. A minha decisão envolve a escolha de mais de um elemento por vez? Sim. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Interessa a ordem? Se eu colocar Antônio como presidente e Joaquim como vice-presidente, isso é a mesma coisa que colocar Joaquim como presidente e Antônio como vice-presidente? Não. Significa o quê? Interessa a ordem. Se interessa a ordem, você vai olhar quantos elementos disponíveis eu tenho? 5. Mas eu vou escolher apenas 2. Se eu não estou usando todos, isso é um arranjo de 5 para escolher 2. Qual é a notação formal de arranjo? N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, isto é 5 fatorial sobre 3 fatorial. Desenvolva 5 até 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Isso é 5 vezes 4. Olha a dica simples. Como me interessou a ordem, ao pensar na escolha dos 2, eu vou dividir em duas decisões menores. Eu primeiro vou escolher o presidente. Quantas possibilidades eu teria? 5. E para o vice, restam quantas? 4. Isso é igual a 20 possíveis soluções. Olha para cá. Precisei saber que era um arranjo para resolver esse problema? Não. Então, quando a ordem interessa, eu divido em decisões unitárias e resolvo o problema pelo princípio multiplicativo. O único que não nos permite fazer isso é a combinação, quando a ordem não interessa. Agora, quer ver outra dica simples? Arranjo de 7, 3 a 3. Como é que eu calculo esse arranjo sem haver a necessidade do uso de fatorial? Olha como é fácil. Para calcular o arranjo de 5, 2 a 2, é só desenvolver 5 em 2 elementos. 5 vezes 4, 20. Para calcular o arranjo de 7, 3 a 3, é só desenvolver 7 pelos seus antecessores em 3 elementos. 7, 6, 5. Arranjo, pessoal, é o tipo de exercício que a gente resolve pelo princípio multiplicativo. Vamos lá, vamos ao outro. Eu tinha a palavra teoria, uma palavra com 6 letras. Queria escolher as 6 para formar anagrama. Tem letra repetida? Não. A ordem interessa? Sim. Começar com T seguido de E é diferente de começar com E seguido de T. Então, aqui, interessa a ordem. Interessou a ordem, você vai olhar. Anagrama é problema de permutação. Isso é uma permutação simples de 6 elementos. 6 fatorial. O 6, 5, 4, 3, 2, 1. Precisaria saber que é uma permutação simples para resolver o problema? Não.
O fato de interessar a ordem já resolveu tudo. Ao invés de pensar no todo, vamos fracionar em 6 decisões individuais? Para escolher a primeira letra, eu teria quantas possibilidades? 6. A segunda? 5. Depois, 4, 3, 2, 1. 6 fatorial. Então, galera, quando a ordem interessa, quer seja arranjo simples ou permutação simples, o que é que eu faço? Divido o problema em decisões unitárias e resolvo pelo princípio multiplicativo ou princípio fundamental de contagem. O único tipo de problema que não me permitirá fazê-lo é aquele onde a ordem não interessa. Mas veja, interessou a ordem, pessoal, é princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Galera, começou a ficar mais claro para vocês quando é que eu vou usar agrupamento e quando é que eu não vou usar agrupamento? O que é que deve ficar nessa aula de hoje que você não pode esquecer? Quando é que o princípio fundamental é suficiente para resolver o problema? Quando cada decisão a ser tomada envolver apenas um único elemento. Se envolver mais que um elemento, qual é a pergunta-chave para descobrir qual é o tipo de agrupamento envolvido? Interessa a ordem? E se a resposta for sim, aí tá beleza. Por quê? Porque quer seja arranjo ou permutação, eu fraciono em decisões individuais e resolvo pelo princípio fundamental da contagem. Alguma dúvida? Galera, a gente retorna na aula que vem exatamente com aquelas mesmas perguntas, a ideia de agrupamento e o trabalho com agrupamentos simples e agrupamentos com repetição. Pessoal, olha, grande beijo, uma boa semana para vocês e possivelmente hoje ou amanhã esse vídeo já estará disponível para você reassistir. Eu recomendo que você faça isso. Eu estou saindo. Um grande abraço e um bom domingo para vocês. Bom domingo, professor. Tchau, professor. Até logo, pessoal.